Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo aqui, como eu fiz a leitura desse livro, na realidade eu li ele duas vezes, né, esse livro. O Batuque do Rio Grande do Sul, do professor Norton Figueiredo Correia. Eu agora vou fazer uma análise pessoal, né, de trechos, de situações ali, que eu achei bastante interessante, mas quero deixar claro que isso é a minha visão do que eu li, do que eu entendi, né? E quero compartilhar com vocês, tá? Eu acho que vai ser bastante interessante isso aí. Vamos ver aqui. Essa cosmovisão do Batuque, que ela vem marcada pela herança africana. Então, a influência africana na cosmovisão do Batuque é inegável, né? E ela se manifesta em diversos aspectos do culto. O autor do livro, o professor Norton Correia, destaca a forte presença da herança Jejinagor na estrutura ritualística e simbólica da religião. E essa influência se traduz na concepção de um cosmos integrado e sagrado, né, onde o mundo dos vivos, dos mortos e dos deuses coexistem e interagem simultaneamente, que isso que é o mais interessante, né? Esses elementos chaves da cosmovisão batuqueira de origem africana. O panteão, que são os orixás, que são essas divindades que regem as forças da natureza, e os aspectos da vida humana. São centrais no batuque, assim como em outras religiões afro-brasileiras de matriz Jejinagor. Então, os seus nomes, características, mitos e rituais associados evidenciam, lógico, a profunda influência africana na região. A língua, o uso de termos e expressões de origem africana, principalmente do Iorubá, nos cânticos, rezas e comunicação com os orixás, reforça a conexão com a ancestralidade africana e a perpetuação da tradição oral. Essa cosmovisão, essa concepção de um mundo permeado pelo sagrado, onde a natureza é vista como um aspecto vivo e habitado por forças espirituais, e reflete a visão de mundo presente em diversas culturas africanas. Ritos e cerimônias, as danças, os toques de tambor, os sacrifícios rituais, né, essas oferendas aos orixás, demonstram influências de práticas e rituais tradicionais africanos, né? E a relação com os ancestrais, né? Essa veneração aos ancestrais que atuam como guias e protetores. E eu acho que é um elemento fundamental no batuque e em muitas culturas, né, de cunho africano, né? Essa adaptação da herança africana ao contexto brasileiro. Eu acho que é importante ressaltar que a cosmovisão do batuque, apesar de fortemente marcada pela herança africana, ela não se trata de uma reprodução idêntica de crenças e práticas africanas. O batuque, como outras religiões afro-brasileiras, passou por um processo de sincretismo e reelaboração cultural, incorporando elementos da cultura brasileira, como o catolicismo popular, as crenças indígenas e o espiritismo kardecista. O autor também ressalta que a assimilação de novos elementos culturais não significa uma perda da identidade africana, mas sim uma estratégia de sobrevivência e adaptação ao contexto brasileiro. O batuque, portanto, ele se apresenta como uma expressão cultural dinâmica e híbrida, que demonstra a capacidade de resistência e de reinvenção cultural da população afro-brasileira. O batuque como espaço de resistência cultural. Essa cosmovisão do batuque, com sua forte ênfase na herança africana, ela desempenha um papel fundamental na construção e afirmação da identidade afro-brasileira. Em um contexto marcado pelo racismo e pela marginalização da cultura negra, o batuque se configura
como um espaço de resistência cultural e política, onde a ancestralidade africana é celebrada e valorizada. O autor argumenta que a avaliação da africanidade no batuque é fundamental para a compreensão da religião como um fenômeno social e cultural. A cosmovisão batuqueira, com suas raízes africanas e suas adaptações ao contexto brasileiro, revela a complexidade e a riqueza da cultura afro-brasileira, contribuindo para a desconstrução de estereótipos e de preconceitos. As três formas rituais afro-brasileiras no Rio Grande do Sul. O autor, professor Norton Correia, ele define e diferencia as três principais formas rituais afro-brasileiras do Rio Grande do Sul, utilizando a própria classificação dos praticantes como umbanda pura, linha cruzada e batuque puro. Então ele argumenta que essas formas se distinguem pelo peso proporcional de elementos culturais, principalmente cristãos ocidentais e africanos. Essa umbanda pura é menos africanizada e mais ocidentalizada, né? Com forte componente católico, indígena e oriental. Poucos terreiros com maior alcance entre brancos de classe média e alta. E próxima ao espiritismo kardecista, promovendo sessões com entidades como Preto Velhos e orixás da Umbanda, além de práticas mediúnicas. Essa linha cruzada, essa forma híbrida, que combina elementos do batuque e da Umbanda, com ênfase em Exus e Pombagiras, ou Pombogiras, além dos orixás. Tem o maior número de terreiros em Porto Alegre, atraindo pessoas de diversas classes sociais. Praticantes se consideram batuqueiros, e seus templos são incluídos na comunidade do batuque pelo autor. O batuque puro, forma ritual mais tradicional e com forte herança africana, Jeje Nagô, evidenciada no panteão, na língua, na cosmovisão e nos ritos. Menor número de terreiros de Jeje Nagô, em comparação à linha cruzada. Praticantes se consideram de nação africana, reforçando a sua identidade e diferenciação da sociedade brasileira. Observações que eu fiz assim, que eu pude sentir assim, transformei em adicionais, digamos assim. Contínuo religioso. O professor Norton ressalta que essas três formas rituais na prática, elas formam um conjunto religioso com diferentes graus de manifestação da herança africana e da influência de outras culturas. Essa pureza relativa, o autor reconhece a existência de um modelo Jeje Nagô, mas detesta que o batuque, assim como outras religiões afro-brasileiras, passou por um processo de sincretismo e reelaboração cultural, incorporando elementos de outras culturas. A importância dessa herança africana. O professor Norton Correia, ele enfatiza a influência africana na cosmovisão do batuque, que se manifesta na concepção de um cosmos integrado e sagrado, na veneração aos ancestrais, na presença de entidades como os orixás e na realização de rituais e cerimônias tradicionais. Essa adaptação, essa resistência, o professor Norton argumenta que a incorporação de elementos de outras culturas não representa uma perda da identidade africana, mas sim uma estratégia de sobrevivência e adaptação ao contexto brasileiro, demonstrando a capacidade de resistência e da reinvenção cultural da população afro-brasileira. Eu creio que nós devemos analisar que esse tempo trágico da história, onde essas pessoas foram arrancadas de suas casas, das suas tribos, no norte da África,
e sendo espalhados tanto pela Europa como pelas Américas, Norte, Centro e Sul. Com a chegada deles, obviamente que precisou se fazer uma adaptação. Eles precisaram ou precisavam adaptar a cultura deles diária para a situação que eles estavam enfrentando aqui no Brasil, quando começaram a ser distribuídos. Muitos chegavam, né, pelo Porto do Rio de Janeiro, por São Paulo, pela Bahia, por Salvador, né, pelo Pará. Então, esse pessoal teve que se adaptar. Não é diferente no Rio Grande do Sul. É só olhar para ver que nós temos aqui, qual é que é a cultura do Rio Grande do Sul, qual é o povo que está inserido aqui, alemão, italiano, português, tem japonês, aqui tem de tudo um pouco. Então, obviamente, que até esse negro que foi espalhado pelo Brasil, ao chegar no Rio Grande do Sul, você imagina, sai da Bahia, né, fugido, vem vindo, chega no Rio Grande do Sul, um clima completamente diferente, uma situação completamente diferente de onde ele estava. E aí tem que se adaptar. E essa adaptação é que vai fazer essa diversidade nessa cultura toda. Eu, pelo menos, se a gente for olhar a história e essa época trágica que aconteceu, e tudo isso que essa gente passou, a gente pode dar, né, ter um olhar assim, pelo menos um olhar inteligente para reconhecer que na Bahia é uma coisa, no Rio Grande do Sul é outra, né? E eu particularmente não consigo entender essa agressão da Bahia com o Rio Grande do Sul, porque afinal de contas o Brasil tem tanta coisa, tem Jurema, tem Catimbó, tem tantas outras, né? E enfim, é isso aí. Vamos seguindo o baile. A caracterização da sociedade branca do Rio Grande do Sul por Norton Correia. Bem, no estudo do professor sobre o batuque, ele descreve a sociedade branca gaúcha como hegemônica, marcada por um ethos cristão ocidental e por uma visão europoide do Rio Grande do Sul. Essa sociedade, que o autor frequentemente denomina sociedade branca, vem assim, como é que eu vou dizer, contrasta com a comunidade do batuque, composta majoritariamente por negros e praticantes do culto afro-brasileiro. Então, essa hegemonia da sociedade branca é caracterizada, é, digamos assim, por sua hegemonia econômica, política, cultural, em relação à comunidade do Batuque. Então, o autor destaca a disparidade socioeconômica entre os dois grupos, com a sociedade branca concentrando a maior parte da riqueza e do poder. Então, os batuqueiros, em sua maioria negros, enfrentam marginalização social e exclusão dos direitos de cidadania, perpetuando um legado de desigualdade racial. Ethos cristão ocidental e visão europoide. Gostei desse termo. O professor Norton Correia, ele associa a sociedade branca a um ethos cristão ocidental, constatando com o ethos de raízes africana presente na comunidade do Batuque. E essa perspectiva religiosa influencia a forma como a sociedade branca percebe o batuque e, muitas vezes, associando-o a práticas primitivas e diabólicas.
A visão da sociedade branca sobre o Rio Grande do Sul é caracterizada como europoide, refletindo a influência da imigração europeia e a marginalização da herança africana na construção da identidade regional. E essa perspectiva contribui para a exclusão simbólica dos negros e da cultura afro-brasileira do imaginário social gaúcho. E essas relações entre a sociedade branca e a comunidade do Batuque, essa posição hegemônica, ela impõe formas de repressão ao Batuque, seja de forma aberta ou velada. E essa repressão se manifesta em preconceitos, restrições à prática religiosa e até mesmo em violência física. Então, o autor relata, por exemplo, as dificuldades enfrentadas para obter apoio da prefeitura para reconstruir um templo de Batuque. O autor destaca a existência de uma pressão cultural exercida pela sociedade branca sobre a comunidade do Batuque, levando à assimilação de elementos cristãos e à reinterpretação de aspectos de culto afro-brasileiro. Então, essa pressão se manifesta na demonização de entidades como Exu, associado ao diabo pela visão cristã, e na incorporação de santos católicos ao panteão do Batuque. Apesar da repressão e da pressão cultural, o Batuque mantém um espaço de resistência cultural e política, e a comunidade do Batuque se autodenomina de nação africana, rejeitando simbolicamente a identidade brasileira e afirmando a sua ancestralidade africana como forma de resistência à hegemonia da sociedade branca. E aqui eu faço uma observação adicional. É importante lembrar que o autor se concentra na descrição e na interpretação do Batuque como fenômeno religioso e cultural, utilizando a perspectiva dos próprios praticantes do culto. Portanto, a sua caracterização da sociedade branca, ela é construída a partir desta perspectiva, focando nos aspectos que se relacionam com a comunidade do Batuque e com as dinâmicas de poder e de resistência cultural presentes no contexto social do Rio Grande do Sul. Certo? Vamos indo. O papel central da herança africana no Batuque. A herança africana desempenha um papel fundamental no Batuque, moldando a sua cosmovisão, a sua estrutura ritualística e a sua identidade cultural. Os trechos de O Batuque do Rio Grande do Sul, do professor Norton Correia, fornece uma análise detalhada desta influência, demonstrando como a tradição Jeje Nagô se manifesta nos diversos aspectos do culto. A herança africana como eixo definidor do Batuque, o professor Correia enfatiza que, nesse aspecto, o Batuque conserva com maior fidelidade a herança africana original em comparação a outras religiões afro-brasileiras do Rio Grande do Sul. E essa fidelidade se expressa na base estrutural Jeje Nagô, evidenciando a influência de culturas da região do Benin e da Nigéria, como os Yorubá. A importância da herança africana é ressaltada pelo professor ao afirmar que ela é profundamente marcante no ritual e define o Batuque como um outro em relação à sociedade gaúcha. E essa alteridade se manifesta na cosmovisão, nos ritos, na língua e na relação com o sagrado, diferenciando o Batuque das práticas religiosas ocidentais. Essa manifestação da herança africana no Batuque, essa influência, se manifesta em diversos elementos, né, dentro do Batuque, e sempre traz muito forte esse cunho, né, dessa presença da tradição Jeje Nagô. Começa pelos orixás, né, que é o panteão, a língua, essa cosmovisão desse mundo permeado por esse sagrado, né, onde a natureza é vista
como um espaço vivo e habitado por forças espirituais, e reflete a visão de mundo presente em diversas culturas africanas. E essa cosmovisão, ela se manifesta na relação com os ancestrais, na crença, na feitiçaria e na importância dos elementos da natureza nos rituais. Ritos e cerimônias, as danças, os toques de tambor, os sacrifícios rituais e as oferendas aos orixás, que demonstram essa influência de práticas e rituais tradicionais africanos. A festa do batuque, com seus elementos específicos, como o axé de varas, o alá e as suas danças características de cada orixá, demonstra a riqueza da herança africana no ritual. Então, essa relação com os ancestrais, essa veneração, representado pelos eguns, também é um elemento fundamental no batuque e em muitas culturas africanas. A cerimônia do Aresum, dedicada aos ancestrais, que evidencia essa importância da relação com o mundo espiritual e a busca por proteção e orientação. Essa dinâmica da herança africana, esse sincretismo, essa adaptação. É importante reconhecer que a herança africana no batuque não se trata de uma reprodução estática de costumes e crenças. O professor Norton Correia ressalta que o batuque, como outras religiões afro-brasileiras, passou por um processo de sincretismo e reelaboração cultural. Todas passaram. Foi só o batuque do Rio Grande do Sul. A influência do catolicismo popular, das crenças indígenas e do espiritismo kardecista se faz presente, demonstrando a capacidade de adaptação e a dinâmica cultural do batuque. Essa incorporação de vários elementos é vista pelo professor Norton como uma estratégia de sobrevivência em um contexto de repressão e marginalização. A presença de elementos cristãos, por exemplo, pode ser entendida como uma forma de disfarçar a prática do batuque e evitar perseguições. Todos nós sabemos que isso aconteceu por imposição da Igreja Católica. Então não há do que falar. O autor argumenta que, apesar da assimilação de elementos de outras culturas, a herança africana permanece como eixo estruturante do batuque. A cosmovisão, a relação com o sagrado e a espiritualística evidenciam a forma da tradição Jejinagô na construção da identidade batuqueira. O batuque, né, como espaço de resistência cultural e política. A ênfase na herança africana no batuque contribui para a construção de uma identidade afro-brasileira em um contexto de racismo e marginalização social. O batuque se configura como um espaço de resistência cultural, onde a ancestralidade africana é celebrada e valorizada. O professor Norton Correia observa que a reivindicação da nação africana pelos batuqueiros é uma forma de resistência simbólica à hegemonia da sociedade branca. A identificação com a África e a negação da identidade brasileira demonstram a consciência da exclusão social e a busca por uma identidade própria baseada na herança ancestral. O batuque, portanto, ele se apresenta como um fenômeno cultural complexo e dinâmico, marcado pela força da herança africana e pela capacidade de adaptação e resistência. Então, a análise do professor Norton Correia demonstra como o batuque, através da ênfase da tradição Jejinagô, se consolida como um espaço de afirmação da identidade afro-brasileira e de resistência à hegemonia cultural na sociedade branca do Rio Grande do Sul. Eu agradeço, vou fazer a segunda parte
né? E espero que vocês gostem. E, por gentileza, me acompanhem, né? Um forte abraço.